Bem-vindos a mais um Odonto Talk aqui na Pulsioac Odonto. Hoje estamos com a psicóloga Isadora Costa, com o implantodontista Alexandre Aquino Arasaki, que a gente vai debater hoje sobre o assunto trauma na cadeira do dentista. Isa, o que é trauma? Trauma é uma resposta estressora ali, né? Uma resposta emocional para um acontecimento estressor. Então, ali uma situação, né, que a pessoa não consegue dar conta de lidar, de ressignificar, então sai ali do ambiente da ansiedade e vira um trauma, né? Então, é uma resposta para algo muito difícil que a pessoa vivenciou. Entendi. E você já teve algum trauma que você gostaria de compartilhar com a gente? Muitos, mas o que eu vou compartilhar hoje é o meu trauma relacionado à cadeira do dentista, né? A gente tá falando desse tema. Eu tive várias experiências complexas na minha infância, né? Com relação à cadeira do dentista, eu sentia muita dor. Hoje, atualmente, com o meu conhecimento, né? Eu entendo que eu não tinha nenhum tipo de acolhimento, era só mais um dentinho ali, né? Na agenda. E não era compreendido todo o meu contexto, né? Então, na época, minha mãe não podia me levar, mas ela sempre me explicava o que iria acontecer. O responsável, né, que me levava, fazia todo esse processo de também me explicar, mas eu entendi que o acolhimento dentro ali, né, no processo, na cadeira do dentista, alguma coisa falhou ali, né? Só que, como na época eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu era uma criança, eu acabei levando isso para minha vida adulta. Então, eu tive muito receio, né, para buscar uma dentista, no caso, né, vir aqui. A minha mãe já tinha passado por um processo aqui, minha mãe colocou aparelho e tudo mais, e eu ainda assim sentia muito medo, e era um trauma mesmo, assim, era uma coisa muito difícil de lidar, porque eu achava que ia doer. O que ia doer? Não sei o que ia doer, né? Eu não sabia responder, não sabia o que iria doer. Eu só tinha muito medo de sentir algum tipo de dor. E quando você percebeu que era um trauma? Quando eu vim aqui a primeira vez, né? Porque foi todo um processo, né? Minha mãe foi ali, na época eu era, enfim, era uma adolescente ainda. Minha mãe foi me explicando, convencendo, com muita angústia, eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que era um trauma na minha vida, assim. Então, o cheiro, os barulhos, o jaleco, né, a figura em si do profissional, me causava muito medo. E eu imagino que isso também fique para muitas pessoas, assim, né, a figura do profissional. Então, cheguei aqui com muito custo e entendi que era um trauma na minha vida. E aí fui fazer terapia. Tive que escolher, né, esse caminho, porque senão eu não ia conseguir tratar, né? Tive várias questões com cárie, e não é nenhum problema para mim falar, né, sobre cárie. Eu entendo que não era falta de higiene, era mais um contexto mesmo de saúde, né? E então eu tive que tratar o trauma ali na raiz, entender, né, para conseguir tratar a minha boca, tirar os dentes do siso, que também foi um baita processo, né? Foi um processo. Foi um processo, eu senti muito medo, né? Então eu já estava no processo de terapia, trabalhando as minhas questões, mas a cirurgia ainda era uma questão para mim. Era uma situação difícil. Sim. E você só foi melhorar na terapia. Na terapia. E sentindo mais confiança aqui, né, no ambiente, com os profissionais, sentindo mais segurança, né, então quando eu chegava aqui, já ia me preparando, via ali todo o processo que é muito seguro, então junto com a terapia também um acolhimento, né, eu acho que é importante o acolhimento do ambiente. Que ajudou você a superar isso. Sim. Então tem como melhorar. Com certeza, basta querer, né, pedir ajuda que dá sim. Entendi. Aquino, há quanto tempo você está fazendo cirurgias, implantes? Conta aí um pouco da sua formação cirurgia, acadêmica. Na verdade, né, a gente faz desde a faculdade, né? Então, a partir do terceiro ano de faculdade, a gente já começa as cirurgias, as extrações simples, as pequenas intervenções. Então, isso foi em 2002. Primeira cirurgia em 2002. Então, Aquino, como é que é lidar com um paciente que relata trauma na cadeira do dentista, trauma do dentista, trauma da cirurgia, trauma? E fala, ai, doutora, eu tenho trauma.
chega até a ser engraçado. Às vezes o pessoal já chega e fala assim, não gosto de dentista, mas eu não fiz nada pra você. Não é? A gente fica triste, né? Mas cada dia mais, né? Aparecem cada vez mais pessoas, né? Não vou dizer com pânico, mas com medo. Chega com medo, ansioso, não sabe como que é o procedimento, ou se sabe até demais como é o procedimento, porque pela internet agora você vê tudo, vou fazer uma extração de um siso incluso, o pessoal vai lá, siso incluso, daí começa a se apavorar, já chega mais nervoso às vezes pra gente. E aquele caso que ele viu não é o caso da boca então, dele. Justamente, cada caso é um caso, tá bom? Existem vários níveis de dificuldade numa cirurgia, por exemplo, mas a história do trauma cada vez mais pacientes chegam com medo mesmo. A gente consegue tratar melhor, assim, fazer mais rápido a cirurgia, ser mais direto, por exemplo, assim, consegue ser mais objetivo, mais rápido para tirar aquele momento de desconforto dele, digamos assim. E não causar o trauma. Exatamente, assim. Porque daí foi tudo bem. Exatamente, que fica tão apreensivo que a gente tem que ir conversando, parando um pouquinho, e ele quer que acabe logo. Mas isso às vezes atrapalha muito, acaba atrasando muito o procedimento, que é um procedimento simples, mas ele, peraí, doutor, deixa eu fazer uma pergunta, alguma coisa assim, então acaba atrasando um pouquinho. Então quanto mais rápido, quanto mais cooperativo ele estiver, mais preparado, assim, eu vou fazer cirurgia, vou fazer, vai dar tudo certo, beleza, pra gente ajuda muito, né? Então é muito mais prático, muito mais ágil o procedimento ali, né? Isadora, e como é que eu posso ajudar aquele meu paciente que tem 60, 70 anos, um pouco mais velho, né? E ele relata que tem muitos traumas no dentista, né? Só que eles viveram uma odontologia em transformação, então eles sofreram, né, uma odontologia com menos tecnologia, né? E como que a gente comunica para eles que mudou? Né? Por exemplo, eles questionam o uso de aparelho ortodôntico, eles têm assim, uma ideia de que aparelho ortodôntico é mais para os jovens. E não, hoje os aparelhos eles são para os jovens, para as crianças, a prevenção já está estabelecido isso, mas tem muitos estudos para os adultos, né? E como é que a gente consegue virar essa chave, se é que dá para virar essa chave do trauma, que eles param ali falando que tem o trauma e que por isso não quero, bloqueia. É difícil, né, virar a chave, se tá ali algo bem construído, né, na cabeça dessa pessoa, se ela tem ali experiências, né, muito difíceis, muito complexas, é difícil, mas não é impossível. Então eu sigo nessa lógica de que mostrar que o seu trabalho é diferente, que existe uma tecnologia, que o aparelho, né, ele não segue a idade só para os adolescentes, para as crianças. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Porque tudo, né, tem muita gente que vive nessa ideia do padrão. Eu tenho que ser assim, eu tenho que construir uma vida assim, porque todo mundo... Então entra naquela história do padrão. Exatamente, é muito subjetivo. Então, às vezes, né, o vizinho não precisou do aparelho, mas você precisa, né? Porque você tem um corpo diferente, uma boca diferente, né? E o aparelho, ele vai muito para ajudar a saúde mesmo, não vai só na estética, né? Porque eu penso, e eu falo muito também de mim, porque eu já tive essa ideia, né? Que era só muito estética, assim, visual, né? Então, eu vou usar o aparelho só para ficar bonitinho. Mas não, é uma coisa de saúde mesmo, né? Então tem função mastigatória. Tem uma função ali no aparelho, né? E é interessante que a pessoa entenda isso. Então, o vizinho, né? Alguém da família pode não precisar, mas você precisa. Então, é um trabalho de desconstruir mesmo, assim. A pessoa vem com uma ideia muito construidinha, certinha, e você vai fazer o trabalho contrário, né? De mostrar pra ela que você tem domínio do que fala, você tem tecnologia aqui, né, para conseguir suprir as necessidades, você faz ali o acolhimento dessa pessoa, né, então é um trabalho de desconstrução. É paciência, é difícil, mas é possível. Desafiador, mas é possível. É possível. E quando o paciente fala assim, né, perguntas dos nossos pacientes aqui, tá lá, sendo, a doutora Aquino opera bastante aqui, o paciente tá lá extraindo um dente, e o paciente fala assim, eu já extraí dente, e ele relatou o seguinte, o dentista falou, quebrou, ixi, agora vai demorar. E, né, Aquino, como é que você lida, assim, com essa intercorrência? Porque às vezes acontecem intercorrências na cirurgia, né? E, na verdade, o que são intercorrências, né?
Decorrência é tudo aquilo que não foi planejado, né? Aquilo que foge do padrão. Por exemplo, eu vou anestesiar, vou extrair o dentinho, vou suturar, alguma coisa que nesse meio acontece diferente. No caso que você citou, uma fratura de raiz, é uma intercorrência. Você fazer um implante, pegar um vaso intraósseo, pode dar uma pequena hemorragia. Tudo isso é mais questão de planejamento. Você planejando bem, você consegue evitar ao máximo as intercorrências que possam acontecer durante a cirurgia. Mas tem coisas que são imprevisíveis mesmo. No caso da quebra da raizinha ali, lógico que quando quebra uma raiz de um dente, vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Mas é uma coisa natural, acontece bastante, depende do formato, do tipo de raiz, da qualidade óssea também. Então é uma coisa que acontece bastante mesmo. Eu só acho que não se deve demonstrar que algo ruim aconteceu, por exemplo. É uma coisa que acontece bastante, vai demorar um pouquinho mais, né? Vai já tá tudo pode certo, acontecer, então, a gente faz tudo para não causar. A maioria das vezes não acontece, né? Mas alguns casos, realmente, assim, particularidades, realmente acaba acontecendo, mas é tudo, a gente é preparado para isso também, né? Não pode ter só os casos simples, essas coisas acontecem, a famosa curva de aprendizagem. Cada vez que acontece essa coisa, você aprende também. Então, acontece, queira ou não queira, acontece com uma certa frequência. Cada dia tem aparecido mais, não sei por que motivo ainda, mas cada dia tem aparecido umas raízes anatomicamente diferentes que mudam um pouquinho, então acaba acontecendo, mas eu considero uma coisa normal quando acontece isso e mantenho a calma e faço o que eu sei que eu tenho que fazer para terminar a cirurgia com segurança, com tranquilidade. Acho que não tem mistério em relação a isso. Lógico que o paciente nota que alguma coisa está errada, a gente explica, olha, aqui para uma raizinha, já vamos tirar, vamos fazer um alívio, vamos empurrar um pouquinho para fora e já vamos terminar, tá? Não precisa ficar nervoso, digamos assim. Mas tem dentistas, no caso, que passa esse nervosismo, passa essa às vezes na ansiedade de tirar a raiz que fraturou. Acaba passando para o paciente, aí acaba complicando. Então, quanto mais calma você tiver, você sabendo o que você está fazendo, Ana, você não acaba terminando a cirurgia um tempo um pouquinho maior, mas com tranquilidade e segurança ainda. Né? E esse mesmo paciente que falou, né, que a gente está dando esse exemplo aqui, passou por você, né, no atendimento, uma outra raiz também quebrou, né, e aí a Isadora vai ajudar a gente a entender. O paciente disse que superou isso, porque aí o doutor aqui não falou assim, fraturou aqui, mas nós já vamos tirar. Mas ele ficou com medo quando falou assim, fraturou. Daí ele lembrou da outra experiência, que falou, fraturou, ixi. Ele escutou a palavra ixi e falou, e vai demorar. Mas aí passou pelo doutor Aquino e ele falou que superou. Como que é isso? O paciente conseguiu superar de uma forma tão rápida, assim? A primeira experiência não foi bacana, mas a segunda, né, o profissional passou segurança, tá ali, né, não coloca essa palavra vixe, porque pode pegar a pessoa, né, como se tivesse acontecido ali um negócio que você não sabe resolver. Exatamente. Mas que bom que é possível superar. Então, para aqueles pacientes que, tem o trauma e fica preso no trauma, não, nem sempre vai ser uma experiência ruim, não é? E não necessariamente precisa de terapia, né? Então, no meu caso, fui pra terapia, eu resolvi, né, ter esse cuidado mais focado ali, né, na terapia, mas às vezes a pessoa pode superar, entre aspas, esse trauma aí, tendo uma experiência bacana em outro profissional, né, em uma outra clínica, um ambiente diferente, né, então super possível, não necessariamente precisa fazer terapia. É importante? Mas às vezes sem ela também é possível superar. Uma experiência bacana, eu acho que já muda tudo. Ai, que bacana. Aqui, exemplifica pra gente como que a gente pode evitar, então, essas intercorrências cirúrgicas, se é que dá para evitar. Como o próprio nome diz, a intercorrência é algo que ocorre, a gente não espera, digamos assim. Mas existem maneiras de reduzir bastante isso. Fazendo uma entrevista, na verdade, com o paciente mesmo e pedindo todas as documentações necessárias para trabalhar com segurança. No meu caso, cirurgia, eu preciso de uma radiografia, eu preciso saber como eu lido com sisos, com implante, eu preciso saber como é que está a condição óssea do paciente, posições de estruturas anatômicas, nervo, seio maxilar. Então, quanto mais informações precisas eu tiver, mais eu consigo planejar e executar com segurança as cirurgias, digamos assim. A maioria dos casos, uma radiografia panorâmica já me passa
quase tudo que eu preciso. Alguns casos precisam de uma documentação um pouco mais rica em detalhes, que é o caso da tomografia computadorizada lá. Então, alguns casos de siso que estão muito perto do nervo do canal mandibular lá, ou algum implante que é numa região um pouco muito próxima a outra raiz, muito próxima até o nervo alveolar também, ou até mesmo sem maxilar. Então, a gente precisa de quanto mais detalhes, a gente consegue planejar direcionamento do implante, onde a gente pode desgastar com uma broquinha, para não ter essas surpresas, digamos assim, na hora da cirurgia. Mas o segredo é estudar o caso, estudar o paciente, e quanto mais informações, principalmente de imagens em relação à proximidade com algo mais perigoso, digamos assim, que exige um pouco mais de cuidado, melhor. E para nossa surpresa, muitos pacientes não sabem que tem alguma coisa, vai descobrir nesse risco cirúrgico, tem alguma arritmia, tem algum probleminha leve, geralmente leve, graças a Deus, aí a maioria vai ser um probleminha leve, mas muita gente não sabe que tem esse probleminha. O risco é para dar segurança para a gente numa cirurgia, que a gente vai botar um anestésico no paciente que tem adrenalina, tem noradrenalina, tem umas substâncias que afetam um pouquinho a circulação, ritmo cardíaco. Então, e alguns pacientes já têm uma certa, digamos assim, condição cardíaca um pouquinho mais frágil. Tem gente que usa marca-passo, tem gente que tem arritmia já, prolapso de válvula. Isso tudo no risco cirúrgico é passado para a gente. A gente consegue fazer, por exemplo, uma profilaxia antibiótica, no caso, para proteger essa parte do paciente, digamos assim. Então, é algo necessário mesmo, é algo muito importante para pacientes que vão passar por cirurgia. Então, e não só cirurgia odontológica, né? Qualquer cirurgia. Claro, mas no nosso caso, como a gente lida com bastante pacientes com idade um pouco mais elevada, muitos não fazem exame, não fazem uma rotina de controle, de periódicos, digamos assim, para controlar a saúde, digamos assim. Então, às vezes, a gente acaba descobrindo coisinha que, que dá para compensar, né? Com certeza. E volta a ser um paciente de implante. Exatamente, volta a ser um paciente, digamos assim, que não vai ter problemas para realizar a cirurgia, mas precisa passar fazer algum tratamento antes, algum tratamento prévio para prevenir qualquer risco um pouquinho mais elevado, digamos assim. Exatamente. E daí, Isa, Dora, entra naquela parte que o paciente, às vezes, ele tem medo ou trauma, que assim, a gente pede alguns exames e ele já meio que bloqueia. Como que nós, dentistas, conseguimos, assim, mostrar para ele que isso é bom, que é fundamental? Bom, dificilmente, né? Você vai explicar que aquilo é importante para evitar as intercorrências, para evitar o pior, né, na cadeira do o próprio dentista, trauma. O próprio trauma, né? Então, a pessoa quer que ocorra tudo bem. Então, para que isso ocorra tudo bem, você vai precisar fazer os exames. Mas, né, como nós profissionais, nós somos seres humanos, a gente não vai dar conta de tudo. Então, vão ter não é uma missão só nossa, então. Não é uma missão só nossa, assim, né? Tanto de vocês, enquanto dentistas, quanto minha, né? De outros profissionais da psicologia. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes elas não conseguem dar conta naquele momento e tá tudo bem, né? O seu melhor você vai dar, né? Vocês dão aí o melhor de vocês, fazem o que podem, mas às vezes isso não é, né, o suficiente para aquela pessoa. E aí vai de vocês, enquanto profissionais, também se cuidarem, né? Tanto para não passar ansiedade pro paciente na cadeira ali, né? Quanto para não ficar frustrado, né? Porque às vezes as pessoas não vão mesmo querer continuar o tratamento, às vezes naquele momento não é possível. E, né, você não fez nada de errado. Só não deu naquele momento. Entendi, ele não aceitou. Entendi. Aqui, e quando o paciente, ele, né, tem essa história de trauma, e às vezes a gente tem que passar uma medicação, porque senão começa a subir, ele tem uma saúde boa, fez o risco cirúrgico, mas chega aqui e sobe a pressão, né? E você sabe, tem uma medicação ali que a gente precisa usar. Fala um pouco dessa medicação, o que você pensa sobre isso? Ajuda, atrapalha? Ajuda sim, né? Em alguns casos é realmente necessário mesmo. Pacientes que têm realmente o pânico, não só o medo, não é só ansioso, mas já chega a ponto de ser pânico mesmo, de só sentar, só de subir a escadinha do consultório a pressão já começa a subir. Então, em alguns casos, realmente a gente usa essa medicação. É um comprimidinho que só
digamos assim, um ansiolítico, ele deixa a pessoa mais calma, mais relaxada. Ele dá um estado de relaxamento na pessoa que ajuda muito na cirurgia. A pessoa chega, algumas vezes a pessoa chega até a dar uma descansada, dar uma dormidinha na cirurgia mesmo, tão relaxada que fica. E isso ajuda a gente, ajuda bastante. Quanto mais calmo tiver um paciente com uma cirurgia, melhor, mas a cirurgia flui de uma maneira mais correta, mais rápida, mais tranquila. Então, algumas vezes, eu não costumo usar muito, Ana, eu uso realmente quando precisa. São poucas vezes que eu preciso usar mesmo, mas eu consigo geralmente contornar conversando com o paciente, explicando como que é simples. Mas aqui a gente observa o comportamento, né? Marca a cirurgia, vem, aí não passou a medicação, mede a pressão, né? Exatamente. Sabe como é? Aí subiu demais. Conversando com o paciente, a gente acaba reparando isso, o paciente está nervoso, os sinais, né? Exatamente, a gente consegue perceber. E isso para a gente fazer cirurgia é muito claro mesmo. Você prestar um pouquinho de atenção, você já pega se realmente é uma ansiedade ou se é algo mais forte, digamos assim. Mas essa medicação que a gente costuma usar aí ajuda bastante. Em alguns casos é fundamental mesmo para a cirurgia fluir mesmo. Para poder fazer o procedimento. Exatamente, em alguns casos. Isadora, o que eu queria que você complementasse sobre isso, porque assim, às vezes tem paciente que ele vai precisar tomar um remédio. E por que não buscar a causa, né? Disso tudo? Será que toda vez vai tomar medicação para poder passar pelo atendimento? Qual é o prejuízo de, assim, toda vez, uma vez ou outra, né? Uma cirurgia grande, a gente programa os implantes, tudo bem, mas o que você pensa sobre isso? De que, assim, toda vez ter que recorrer à medicação? É interessante, a pessoa tá vendo que já tá ali, né, um tanto exacerbado, que todas as vezes que vem precisa, né, dessa medicação. Por que não buscar, né, um processo psicológico, um psiquiatra, em alguns casos ali, né, que é um pouco mais complexo ainda, né? Então, por que não ir, né, buscar ali um profissional, né, que não seja só da área odontológica, para poder ajudar nesse contexto, porque inclusive facilita aqui para vocês, né? Tanto para vocês quanto para a pessoa, porque também ficar ingerindo remédios, né, todas as vezes, sem... Que se repercute não só aqui no atendimento, na vida dele tem prejuízos, né, de ser assim. Aqui é só uma extensão da vida da pessoa, né? Então, se ela chega aqui com muito medo, com muito receio, provavelmente em outros contextos, né, ela também vai sentir isso, possivelmente ali, né? Então é interessante que se a pessoa percebe o receio, o medo, né, o pânico, buscar uma ajuda, pedir uma ajuda, orientação de vocês, né? Então vocês podem indicar pessoas para ajudar mesmo, né? Como se fosse fazer um trabalho multiprofissional, né? Então já que percebe que tem uma coisinha ali que toda vez que vem aqui pega, incomoda, buscar uma ajuda, né, para tratar mais psicológico, emocional. E quando o paciente relata trauma de agulha, ele fala que tem trauma de agulha, tá? Mas ele tira sangue, ele faz exames de sangue, ele faz tatuagem, ele faz várias coisas. Mas aí no dentista, ele tem trauma de agulha. E aí como que, né, o Aquino passa, né, eu também, a gente... Só fala, eu tô um monte de agulha, só um negócio de tatuagem. Como é que a gente vai anestesiar? Não, mas doutor, mas aqui não... Ou fala assim, não é na boca, ou aqui é diferente, mas não sabe explicar certinho por que tem medo de agulha lá, que é uma necessidade para dar conforto, para dar segurança, para não doer. E alguns não... É engraçado, e esse medo de agulha cada vez mais, tanto que quando eu vou anestesiar eu pergunto, você pode ver a agulha ou você prefere não ver? Eu pergunto mesmo, eu prefiro não ver. Pode fechar o olho um pouquinho, ou anestesiar. Né? Eles relatam que é trauma. E daí parece que assim, se você for muito, né, querer o atendimento, como é que você vai abrir um canal sem anestesiar, né? E daí eles relatam que é o trauma. Você acha que o trauma foi usado como uma palavra assim subjetiva ou... Então acho que aqui vai mais uma orientação mesmo, sempre perguntar antes, além, né, de todo esse processo que vocês fazem do pré-cirúrgico, né? É interessante incluir aí essas perguntas mais voltadas para o emocional da pessoa. Porque cada pessoa tem uma relação diferente com a agulha. Às vezes a tatuagem, né, ela está incluída ali num contexto diferente, né, onde as pessoas não estão de jaleco, onde é um ambiente mais descontraído.
e chega aqui, né, é um ambiente mais tudo formal, por mais que seja acolhedor, bacana, é formal, é diferente. Então, as imagens, né, que são transmitidas para a pessoa é diferente. Então, é interessante entender que trauma é esse, quando que começou, de onde é que veio. Acho que você nunca vai conseguir entender, assim, não dá pra gente incluir tudo no mesma sacola, assim, entendeu, né? Então, é muito único de cada pessoa esse trauma aí, né? Então, é conversando que você vai entender se a pessoa tá usando essa palavra mesmo porque ela não consegue dizer outra palavra, ou se é um trauma mesmo, demanda paciência. Isso, por isso que o atendimento não pode ser tão rápido assim, né? Tem Exatamente. paciente que ele te delimita, ó, eu tenho 40 minutos. Eu falo, gente, 40 minutos foi a consulta inicial. Porque você só sentar e já anestesiar ou já ir para o atendimento, para ouvir tudo que você relatou, né? Fora as perguntas que a gente faz sobre a saúde, tem um processo para chegar no atendimento. Com certeza. Não adianta também vir aqui e delimitar o tempo da sua consulta, né? Então, você vem aqui, tem que deixar ali um tempinho na agenda, né? Para poder conversar. É uma conversa mesmo, né? Então, para você conseguir fazer um bom trabalho, você precisa conhecer a pessoa que você vai atender. Então, é interessante também ter um tempinho ali na agenda para ter esse autocuidado, né? É interessante separar um tempo para se cuidar. Aquino, faz as considerações finais aí sobre o trauma, né? Nesses 20 anos aí de odontologia, o que você gostaria de ressaltar que é importante? Cada vez aparece mais, e isso é uma realidade mesmo. As crianças estão sendo educadas de maneira muito protegidas, que acabam não sabendo lidar com dor ou com decepções. Então, provavelmente, a tendência é que esses traumas odontológicos aumentem mesmo. Por mais que a odontologia seja moderna, medicações, técnicas, ainda vão surgir bastante casos de pacientes com trauma. Não só de dentista, mas de outras coisas também. Mas por mais tranquilo que esteja hoje em dia, que antigamente realmente eram os consultórios dos dentistas, não tinham tantos recursos, não tinha tanta coisas modernas que a gente tem hoje. Então era um tratamento mais invasivo, mais chato, mais agressivo mesmo. Hoje em dia não, com toda a tecnologia, com todas as coisas modernas que temos, a gente consegue reduzir bastante esse negócio de algo incômodo no tratamento. A gente consegue dar mais comodidade, tranquilidade para o paciente. Mas ainda a geração que está vindo, eu acredito que vai dar um pouquinho de trabalho. Ela não está preparada. Isso, não estão preparados para lidar com dor, para lidar com algo adverso, digamos assim. Então, eu acho que a tendência é aumentar um pouquinho esses traumas, digamos assim. E, lógico, compete a nós também estudar cada vez mais, procurar saídas para... Por isso, esse nosso bate-papo aqui, de não pensar só na técnica, que a técnica a gente estuda, domina, vai nos congressos, atualiza, mas é o que está acontecendo, né? O paciente com medo, com trauma, com pânico, como lidar com eles. A Isadora faz as considerações também aí, complementando o doutor. Uma orientação para os profissionais cuidarem da própria saúde, né? Saúde mental mesmo, porque lidar com pessoas é complexo, o ser humano é complexo, né? Então, assim como a gente cuida do outro, né? Quem cuida também precisa ser cuidado, né? Então, como o doutor estava falando, assim, vai continuar vindo as pessoas com ansiedade, com trauma, isso é inevitável, né? Inclusive, após a pandemia, as coisas ainda aumentaram um pouco mais. Porém, né, é interessante que os profissionais também se preparem, né? Preparem a sua saúde mental para não passar essa ansiedade para o paciente que está na cadeira, né? Então, se a pessoa ali na cadeira está com medo e o profissional também, né, com medo das intercorrências, né, com medo de que alguma coisa saia do controle, não vai dar certo, né? Então, a orientação também vai nesse sentido de para se cuidar, né? Além de estudar, de se atualizar, né? Cuide da saúde mental. Nós não somos super-heróis, né? A gente não vai salvar todos os pacientes. E por isso, né, é interessante se cuidar para que a gente não se frustre. Entendi. Esse preparo multiprofissional. Cuidar do outro, mas cuidar de si, para daí ter força para lidar com tudo isso, com esses desafios. Quero agradecer muito a sua participação, doutora Aquino também, Isadora. E este é o Odonto Talk. Tem alguma dúvida? Vocês gostariam de saber mais? Comente aí. Envie seu direct que nós vamos produzir mais conteúdos para vocês.